Fala, colibris do terceiro ano! E aí, meus queridos, que saudade dos senhores! Olha lá, a gente tem se falado. Tivemos aula na segunda, vocês já viram minha cara de mal acabado. Hoje tá bom, né? Já só a voz já tá bom aí, ó. Olha essa foto, tô bonita. Pode ser pra vocês lembrarem aí através dela. Pessoal, hoje a gente vai ver à frente o módulo 17 e 18, a aula vai ser rápida. Por quê? Economia mineradora, a gente já viu. Falei dela na live, inclusive, né? Então, é o momento que o Sudeste vai se tornar o epicentro econômico. Eles vão fazer uma série de restrições, colocar uma série de impostos na forma de minerar, de explorar as minas. O quinto, vimos tudo isso já. Então, segue aquilo. Lembrando que a economia mineradora estimulou muito o comércio interno, né? Porque vai ter um fluxo, um giro muito maior e muita gente vindo para o Brasil. Então é isso, não tem muito o que falar. A gente já falou da economia mineradora, né? Módulo 18 vencido. E normalmente eu gosto de falar de economia mineradora antes, por isso que na aula, no material que eu mandei para vocês e na live, eu já falei de economia mineradora. Porque os movimentos nativistas, eles vêm depois, né? Eles vêm depois, durante. Então, eu gosto assim de falar de economia mineradora para depois vocês já entenderem. Porque, por exemplo, alguns movimentos nativista que a gente vai ver, é protesto contra os impostos do ouro. Então, se você não souber que impostos eram esses, não faz sentido, né? Vamos lá, quem puder marcar, ó, Profeitor, Colégio Gênesis, História S2, foco nos estudos. Quem não marcar, eu vou achar que não viu a aula, hein? Ai, ai, ai. Bora juntos. Vamos lembrar, em 1661 foi assinado o Tratado de Paz de Haia entre Holanda e Portugal por conta do Brasil holandês. Portugal se lascou, os holandeses foram embora. Uma consequência disso foram esses movimentos nativistas que contestavam medidas portuguesas no Brasil. Esse slide eu até botei naquela aula só para a gente relembrar aí essa ideia, né? Vamos lá. Vamos ver o que foram esses movimentos. Foram vários movimentos nativistas, eram movimentos que normalmente eram portugueses sendo questionados e contestados no Brasil. Lembrando que o Brasil chama nativista, porque o Brasil já tinha um tempo de história e muita gente aqui considerava-se meio que enraizado no país já, né? Então, na colônia, porque não era um país ainda. Então, esses movimentos eles vão trazer um pouco dessa característica de questionamento a Portugal. Por isso que eles são nativistas. Eram pessoas falando assim, não, não concordo com Portugal, não concordo com a metrópole. Eu entendo, eu prefiro que seja melhor assim para a colônia, enfim. Um desses grandes movimentos que tem tudo a ver com a insurreição pernambucana, com os senhores expulsando os holandeses, foi a Guerra dos Mascates. Talvez hoje o que mais cai em vestibular. A presença holandesa modificou as relações políticas nordestinas, principalmente Pernambuco. Recife se tornou um grande centro comercial e passou a liderar a capitania. Então, Pernambuco estava liderando economicamente, quem estava liderando em Pernambuco era Recife. Antes, quem liderava era Olinda, só que o açúcar foi pro buraco, né? Lembram disso? Então, quem agora tinha dinheiro? Os comerciantes. Endividados com os recifenses, os senhores de engenho de Olinda passaram a chamar seus vizinhos de Mascate. É pertinho ali, quem já foi ali pro Nordeste sabe, é 20 quilômetros, é pertinho. Então eles falavam assim, ó. Ah, vocês são Mascate de forma pejorativa, seus comerciantes, seus fracassados. Só que na verdade, esse dinheiro que eles precisavam às vezes, quem emprestava eram esses comerciantes. O comércio estava sendo visto como ocupação de menor valor moral e social pelos senhores, pelos fazendeiros, latifundiários. Vale lembrar que o Brasil, a maior bancada nossa até hoje no Congresso é a ruralista. Eles se acham porque eles têm poder mesmo. Então, mas aqui eles estavam lascados. Quem tinha dinheiro agora eram os comerciantes. E aí eles começam a pegar no pé dos comerciantes. E aí, vamos ver o que aconteceu? Ciente da sua importância econômica, Recife passa a exigir o seguinte: autonomia política, ser elevado a vila. Na época, hoje em dia, vila, às vezes fala vila mal visto, um pouco mais estranho. Ah, professor, vila?
Vila, né, era um local central ali, poderoso, local que ganhou uma emancipação, ganhou, enfim, era um local, a cidade de prestígio, tá? Para Olinda, significava que ela ia perder o controle da capitania e que Recife ia se destacar ainda mais. E eles iam ter que se submeter aos mascates. Em 1709, o rei Dom João V elevou o Recife à vila e Olinda se revoltou contra o Recife. Com uma tropa de 1.000 homens, tá difícil. Os olindenses invadiram o Recife, depuseram o governador e exigiram perdão de suas dívidas e anularam os atos do rei. Os recifenses revidaram e isso deu início à Guerra dos Mascates, que durou de 1709 a 1711. Foram 2 anos de luta, intensas, violentas, e Recife saiu vitoriosa, tornou-se vila e, com o passar dos anos, a capital do Pernambuco, que é até hoje Recife, não Olinda. Olha que loucura! Massa, né? Vamos lá? Então essa foi o primeiro grande movimento nativista que eu destaco para vocês. Lembrando que vocês viram isso ano passado, a gente está revisionando, mas é importante, né? Outras revoltas. Então, ó, vários movimentos vão ocorrer no Brasil nesse processo de interiorização e corrida do ouro. É importante ressaltar que essas revoltas coloniais ocorreram mais de forma isolada, não propunham emancipação política, a maioria delas não queria liberdade, independência de Portugal, nada disso. Os movimentos nativistas foram rebeliões que surgiram no final do século XVIII e começaram devido às contradições entre metrópole, Portugal, e colônia, Brasil. A principal contradição é a contradição econômica, né? Então vai trazer uma série de conflitos entre metrópole e colônia. Outras revoltas do período que a gente vai ver, ó. Revolta de Beckman, lá em São Luís do Maranhão. A dos Mascates a gente já viu. Revolta Felipe dos Santos, em Vila Rica, Minas Gerais. Guerra dos Emboabas. Aclamação de Amador Bueno. E a botada dos padres para fora, que a gente vai ver também, tá? Então foram essas as principais revoltas. A botada dos padres para fora é o momento que os bandeirantes vão tretar com os padres, né? E vão expulsar eles mesmo. Acho que eu coloquei aí no slide, vamos ver. Eu não lembro. Acho que sim. Ó, foram movimentos sem caráter emancipacionista que traziam contradições entre grupos de interesses diferentes. Então vamos lá. Ah, tá aqui, ó. Botada dos padres para fora. Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1640, os colonos do Rio de Janeiro cercaram o colégio Morro do Castelo, acusaram os jesuítas de estar criando novas leis que proibiam o cativeiro indígena, e aí eles expulsaram esses jesuítas daquele local. Isso foi chamado de botada dos padres para fora. Aconteceu mesmo num colégio de São Paulo, no pátio do colégio, onde os padres foram expulsos e só regressaram em 1653. Também em outros locais do Brasil esse conflito aconteceu. A botada dos padres para fora. Expulsar padres porque eles estavam cumprindo a bula papal sobre a liberdade dos índios. Os índios tinham que ser livres, segundo o Papa. Só que os bandeirantes queriam prender os índios. Então essa treta está entre os bandeirantes. Nossa, será que eu vou conseguir escrever? Ó, os bandeirantes versus os jesuítas. Os jesuítas sendo expulsos pelos bandeirantes, até porque são padres e os bandeirantes estavam armados. Então isso aconteceu no Brasil, esse conflito, por conta do aprisionamento dos povos indígenas, que os bandeirantes queriam cada vez mais aprisionar os indígenas. Vamos lá? Isso aqui eu acho bem legal. Aclamação de Amador Bueno, São Paulo, em 1641. Quando acabou a União Ibérica, né? Portugal voltou a ser Portugal. O governo português veio interromper negócios estabelecidos com os bandeirantes. Então, antes, tinha algumas coisas com que os bandeirantes tinham negociado com aquele governo ibérico, né, que era Espanha e Portugal. E aí, acabou. Simplesmente, Portugal falou, não é assim que vai ser mais. Portugal proibiu a escravização indígena, buscando ampliar seus lucros, né? Porque eles acabavam trazendo africanos, não é porque eles eram bonzinhos também não. Então eles queriam trazer africanos e vender aqui, daí eles queriam proibir a escravização indígena. E
entre outras medidas. Inconformados com essa exigência, um grupo de bandeirantes paulistas resolveu se armar e fazer um levante. Fizeram um levante contra o fim da proibição da escravidão indígena e também queriam autonomia da vila de São Vicente, queriam autonomia de São Paulo, digamos assim, da província de São Paulo. Buscando a vitória, os bandeirantes se dirigiram ao fazendeiro Amador Bueno, que também era a favor da escravização indígena. Então o que aconteceu? Só para vocês entenderem. Os caras estavam debatendo, e aí, o que vai acontecer? Ah, eu acho que Portugal tá errado. E aí o Amador Bueno se destacou nessa conversa, falou, fez um discurso bonito. Os bandeirantes paulistas falaram, cara, você que tem que liderar essa revolta. Você tem que virar o governador da província de São Paulo. Então falaram, você vai ser o líder, toma para você o poder e a gente faz a revolta. Só que o Amador Bueno, mesmo prestigiado pelos bandeirantes, falou, não quero isso aí não, porque isso aí eu vou tomar um tiro no meio da cara. O governo português vai me matar. Então, a revolta perdeu sua sustentação, porque o cara que era para ser líder recuou, falou, não, vocês querem me complicar, eu não quero saber de ser líder nenhum, não. Olha que loucura. Os caras que estavam aclamando ele, Amador, Amador, porque foi uma aclamação, Amador, você é o brabo. A hora que ele falou que não queria, falaram, Amador, vamos te dar um tiro, seu desgraceira. Então veja só que virada de jogo. Ameaçado, o Amador Bueno teve que fugir para o mosteiro beneditino. Mosteiro eu escrevi, é mosteiro, tá? Pedindo intervenção do abade dos monges para a galera não linchar ele. Vamos ver uma imagem disso, que loucura. Aqui, ó. Os caras gritando, vai Amador, você é o líder. E o Amador aqui com os padres falando, olha gente, eu não tem nada a ver com isso. Aqui no meio tá o Amador. E os caras tudo aqui aclamando ele, ó. Doideira, né? Então foi um movimento também que não deu certo, porque o próprio líder, no final que era para ser o líder, recuou. Revolta de Beckman no Maranhão foi uma insatisfação dos comerciantes, proprietários rurais e da população com a Companhia de Comércio do Maranhão, que era uma companhia da coroa portuguesa que liderava o comércio na região. Nossa, tem alguém ouvindo música alta, eu tô à noite gravando e a galera dando trabalho. Veja só, em 24 de fevereiro de 1684, os irmãos Beckman, que eram comerciantes, eles armaram uma emboscada e roubaram coisas do depósito de comércio do Maranhão. Saquearam o depósito da companhia. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas da região e tiraram o poder do governador. Então veja, os irmãos Beckman, Manuel e Thomas Beckman, expulsaram os jesuítas e dissolveram a Companhia de Comércio. O que eles reivindicavam, né? Melhoria na administração colonial. Só que aí o Thomas Beckman vai para Portugal reclamar disso e é preso. E o governo português vai mandar gente aqui para reprimir essa revolta. Manuel Beckman e Jorge Sampaio, que era outro líder da revolta, foram enforcados e o outro irmão que foi para Portugal ficou preso, depois foi exilado. Então se lascaram, basicamente, outro movimento que não deu certo. Vocês vão ver que esses movimentos nativistas, essas revoltas, nenhuma se efetivou do jeito que os caras queriam. Revolta de Beckman. Essa guerra aqui também foi braba, Guerra dos Emboabas. Aconteceu entre 1707 e 1709. Foi um conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas. Os bandeirantes paulistas chamavam quem de emboabas? Forasteiros que vinham de outra região para explorar as minas. Principalmente eles vinham de Portugal. Então já deu para vocês saberem quem que Portugal vai apoiar nessa guerra? Os forasteiros, os emboabas. Portugal vai apoiar os emboabas e os paulistas não queriam nenhum forasteiro explorando, porque eles não são tontos, eles queriam pegar o ouro só para eles. Então começou uma guerra entre esses caras que estavam vindo para explorar o ouro e os paulistas que falam, a gente já é daqui, a gente que tem que explorar o ouro. No final, que os paulistas foram derrotados, tiveram que migrar para outras áreas. Então foi um conflito entre os emboabas, forasteiros, e os paulistas, tá? É uma dica que normalmente, sempre quando a gente fala guerra quem ganhou foi o nome da guerra, né? Então, Guerra dos Emboabas. Quem ganhou foram os Emboabas. Eles conseguiram ganhar dos paulistas, né? Guerra dos Mascates. Quem ganhou foram os Mascates. Pegando lá na Antiguidade, Guerra do Peloponeso. Quem ganhou foi a Liga do Peloponeso, que era Esparta. Só para elucidar para vocês, que às vezes vocês falam, mas quem ganhou essa guerra mesmo? Os Emboabas. Vambora? Essa guerra,
essa vale para muita coisa esse negócio da guerra, mas não para todas, tá? Esqueci de falar, porque Guerra do Paraguai, o Paraguai perdeu. Bom, Guerra dos Mascates, já falamos, não tem mais o que falar. Elevação de Olinda, né? Então, é isso aí mesmo. Foi outro movimento, 1710, 1711, aí, uma treta nativista. Quem virou sede foi Pernambuco, de Pernambuco foi Recife. Bora. Revolta Felipe dos Santos. Essa aqui foi braba também. Felipe dos Santos, aqui eu errei, tá? Eu botei Fê. E o nome dele é Filipe. Mas bota aqui um I aqui, ó, tá bom? Aham, ficou bonito. O que o Felipe dos Santos fez? Ele foi contra esse monte de imposto que Portugal estava cobrando, que a gente já falou na outra aula. Por isso que eu falei que a gente tinha que ver primeiro a economia mineradora. Então, o quinto, né? E ele propôs uma revolta. Ele falou, gente, vamos revoltar. Fez um levante. Só que moiou para ele. Por quê? Portugal descobriu. Ele, boca aberta, né? Tentou levantar um monte de gente com a revolta. Acabou espalhando a notícia. Foi preso e enforcado. Em 15 de julho de 1720. Proferiu no cadafalso. Cadafalso é o lugar que você está antes do enforcamento ali. Jurei morrer pela liberdade, cumpro a minha palavra. E depois eles pegaram o cadáver dele e esquartejaram. Aqui seria uma imagem do Felipe dos Santos, né? É claro que esse quadro foi feito muitos anos depois. Bota aqui os escravos próximos a ele, como se ele fosse um libertador mesmo da escravidão. Não tinha nada disso na história, tá? Mas é só para vocês entenderem aí o que está acontecendo. E que os caras só analisando a revolta dos caras aí que depois deu ruinzão. Então mais um movimento nativista falhou. E dois movimentos menores, que são revoltas que não aparecem muito, então eu coloquei aqui no final, mesmo que as datas sejam anteriores. Revolta do Rio de Janeiro, Jerônimo Barbalho também fez um levante contra os tributos, acabou sendo executado, porque ele só tentou, só planejou, cogitou o levante, já foi morto. E a revolta de Nosso Pai, lá em Pernambuco, uma rebelião local contra o governador português, Mendonça Furtado. Nessa revolta, Olinda e Recife se uniram, mas se uniram um querendo ser melhor que o outro, então já mostrava o quê? Apesar da união, rivalidade entre as duas. O Mendonça Furtado, ele tinha um apelido de Schumberga. Olha, as coisas de Brasil, né? Brasil é assim, vamos dar um apelido pra esse Schumberga aí. Era um jeito pejorativo de chamar o cara. E aí, no meio de uma procissão de Nosso Pai, por isso que chama Revolta de Nosso Pai, eles prenderam Schumberga lá no meio do culto religioso, lá da procissão. Levaram o Schumberga preso, aí foi as tropas portuguesas a libertar o Schumberga. Então, mostrava assim que Olinda e Recife se uniu, mas eles já estavam tretando, um querendo tomar a frente do outro nessa revolta. Porque eles estavam unidos contra esse governador português. No fim que o governador ficou no cargo, foi liberto, enfim. Mais uma revolta que foi só revolta. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, falem comigo. Vou botar um coração aqui, ó. Saudades dos senhores. E até a próxima. Fui.